Amado Pai, nós te agradecemos por nos reunir na tua casa na noite de hoje, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe, meu Deus, como cada um de nós chegou aqui, os nossos pensamentos. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos socorre, Senhor, em nossa fraqueza, porque não sabemos nem pedir. Há muitos caminhos que se apresentam diante de nós e aos nossos olhos são ótimos caminhos. E a tua palavra nos alerta que são caminhos de morte. Por isso nos ajuda, Senhor, a recebermos de Ti nessa noite sabedoria, que a Tua palavra é espada, é lâmpada, e nos ajude a discernir os pensamentos e as intenções do coração e a enxergar as circunstâncias que nos arrodeiam da maneira certa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, de maneira individual como cristãos e ajuda-nos de maneira coletiva, Senhor, como igreja, a nos movermos em tudo que venhamos a fazer para a Tua glória. Oramos, Senhor, pelo alto das pombas. Temos visto, Senhor, a maldade crescente neste lugar. Ó Deus, a imoralidade, e muitas vezes não sabemos como reagir. Por isso nos ajuda a ser luz, Senhor. Nos ajuda a ser luz, a ser sal nesta comunidade que o Senhor plantou. Ó Deus, que vidas sejam alcançadas neste local. Que vidas sejam transformadas, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado. Que haja festa no céu, Senhor. Por pecadores que se arrependem. Eu oro, Senhor, que o Senhor não nos deixe esmorecer. Não nos deixe, Senhor, cansar de fazer o bem. Não nos deixe, Senhor, sermos influenciados pela perversidade. No mundo. Mas que sejamos motivados, Senhor Jesus, pelo Teu amor para conosco. E possamos propagar esse amor. Que sempre o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Oramos mais uma vez pela vida da irmã Osana, Senhor. Tem compaixão da nossa amada irmã. O Senhor que tantos milagres já fez na vida dela, Senhor. Que o Senhor possa restaurar a saúde dela plenamente e que ela possa Te servir mais e mais para a Tua glória e para a edificação do Teu corpo, Senhor, que é a igreja. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, com a instrução divina. Assim como Noé foi divinamente instruído em tudo que fez na construção da arca, onde toda a sua família foi salva. Nos ajuda também a sermos instruídos por Ti nessa noite, Senhor, para que possamos nos portar e nos comportar
de maneira digna do Evangelho a qual fomos chamados. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, dando continuidade à exposição que temos feito. Chegamos agora no capítulo de número 10. Estamos em uma passagem muito conhecida. Creio que não vamos adentrar nela nessa noite. Lucas capítulo 10. Essa é a passagem que muitos conhecem como a passagem do bom samaritano, embora não tenha nenhuma dessas duas palavras nessa passagem. Mas hoje eu gostaria de me concentrar com vocês naquilo que antecede a parábola. E o título da nossa mensagem faz menção a esses versículos que vão justamente capítulo 10, versículos 25 a 28, versículos 25 a 29, onde Jesus tem um diálogo com o doutor da lei, e é a partir então desse diálogo que surge essa parábola, onde Jesus conta como devemos nos comportar de maneira correta, independente do rótulo que seja colocado em nós. E o título da nossa mensagem é A Resposta Certa, porém uma Vida Errada. É o que define essa passagem aqui. Antes, eu gostaria de apresentar um pouco o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ele tem as suas particularidades, como cada um dos 4 evangelhos. E Lucas ele conta a narrativa de Jesus até o capítulo 9, descrevendo o nascimento de Jesus, os milagres de Jesus, mas no final do capítulo 9 até o capítulo 19, vemos um grande lapso, assim, uma grande passagem que narra a ida de Jesus até Jerusalém, onde ele vai ser morto. Então aqui, apesar de nós ainda nem estarmos na metade do Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, que é o maior de todos os evangelhos, apesar de ter 24 capítulos, Mateus tem 28, mas em relação a palavras, é o maior de todos os 4 evangelhos. Mas aqui do capítulo 9 em diante, nós já estamos na parte final. Lucas já está descrevendo essa ida de Jesus até Jerusalém, aonde ele seria preso, martirizado e morto, e ressuscitaria ao 3º dia. Então, aqui Jesus está indo em direção a Jerusalém. Por isso que ele fala, por isso essa missão dos 70, essa repreensão dura em relação aos impenitentes. E agora há uma oposição que se apresenta a Jesus por meio de um intérprete da lei. Existe uma passagem muito parecida com essa passagem que está em Marcos capítulo 12, mas a maioria dos estudiosos colocam essa passagem aqui como uma passagem posterior. Por isso que você vai ver aqui que, apesar do texto ser muito parecido com o que está escrito em Marcos capítulo 12, você não vai ver aqui Marcos capítulo 12 como passagem correlata, como muitas vezes o organizador da Bíblia faz. Quando tem uma passagem igual em um evangelho sinótico, ele coloca essa passagem de maneira a você entender que se trata da mesma
da mesma passagem. Aqui nós não vemos isso porque a grande maioria dos estudiosos, eles colocam esse momento como um momento posterior, que está no capítulo 12 de Marcos. Vamos abrir o capítulo 12 de Marcos para a gente entender, então, o que nós estamos falando. No capítulo 12 de Marcos, Jesus está sendo provado, ele está sendo colocado à prova pela liderança religiosa que quer de toda sorte encontrar alguma falha que pudesse condenar a Jesus. Então, eles começam com a questão do tributo. Os fariseus fazem isso, querendo colocar Jesus em um primeiro momento contra a liderança administrativa que era dos romanos. Os romanos era que mandavam no mundo inteiro, conhecido da época. E perguntam a Jesus se deveria-se pagar o tributo a César. Todos nós sabemos como Jesus respondeu. Outro grupo então se apresenta diante de Jesus, eram os saduceus, que com os fariseus eles formavam a liderança religiosa da época. Os saduceus eram um grupo menor, porém era mais poderoso do que os fariseus. E falam da questão da ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, eles contam uma espécie de fato fictício para tentar de alguma forma mostrar para Jesus que não existia ressurreição, como Jesus pregava, que ele era a ressurreição e a vida, e que todo aquele que nele cresce não morreria. Então Jesus fala para esse grupo que eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso tudo como uma preparação para o versículo 28. Olha o que diz o versículo 28. Chegando um dos escribas, a palavra escriba também pode ser traduzida como doutor da lei. Tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste, ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então nós vamos perceber que na narrativa que vamos dar nessa noite, no capítulo 10 de Lucas, há uma diferença. Então nós prontamente podemos perceber que são momentos distintos, apesar de ser também o doutor da lei que vem até Jesus, mas a intenção desse aqui no capítulo 10 de Lucas é bem diferente da intenção do outro. E Marcos nos diz que aquele homem ele foi até Jesus com um coração sincero. Ele viu que Jesus respondeu bem e ele queria aprender com Jesus. Aqui não, aqui já é diferente. Olha o que diz o versículo 25 do capítulo 10 de Lucas. E eis que um certo homem, intérprete da lei, o intérprete da lei, ou doutor da lei, ou escriba, era um homem que tinha uma intimidade muito grande com o Antigo Testamento, porque ele era responsável por copiar. Naquela época não existia imprensa, então todos os livros eles eram copiados à mão, e era feito por esses homens chamados escribas, né? Daí o nome escribas ou escritores. Eles copiavam, e então por eles terem essa função de copiar, eles tornavam
conhecedores do texto que eles estavam copiando, então eles eram respeitados. Quando alguém tinha alguma dúvida, onde é que está? O que é que a lei fala disso? Iam até eles, que eram conhecidos como doutores da lei. E não se esqueçam que nessa época de Jesus, como vocês falam doutor da lei, você não está falando somente de alguém que entendia de teologia, mas a gente fala até do próprio direito em si. Pois no Antigo Testamento existiam regras que diziam a respeito, inclusive, do trato com o seu semelhante, né? No caso de roubar um boi, de matar um animal, né? Tudo isso estava lá na lei, e esses doutores da lei, eles eram consultados quando havia dúvida em relação a isso. E eles tinham um destaque na sociedade, junto com os fariseus e os saduceus, eles tinham um destaque diante da população. E o fato de Jesus aparecer como apareceu fazia com que eles ficassem com medo de perder o prestígio. O próprio Pilatos sabia que a liderança religiosa havia entregue Jesus até ele por inveja. É o que está escrito. Pilatos sabia disso. Eles estavam justamente com inveja. Entre eles diziam: todo o povo vai seguir esse homem se a gente não fizer nada. Então aqui no versículo 25, um certo homem. A ideia haviam várias pessoas da liderança religiosa que se colocavam em oposição a Jesus. Uma pequena minoria creu pela graça de Deus. Semelhança, podemos citar como exemplo Nicodemos, José de Arimateia, que faziam parte do Sinédrio, e que quando Jesus foi morto, foram eles que foram pedir o corpo de Jesus para Pilatos para ser enterrado. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou, e preste atenção, com o intuito de pôr Jesus à prova. A ideia aqui é essa: ele quer tentar Jesus, ele quer entrar em uma espécie de debate com Jesus, quer mostrar que ele sabe mais da lei do que Jesus. E era muito comum, hoje acontece muito isso também na igreja. Então você vê um pastor, eu passo por isso, já passei mais até, mas passo, é comum o fato de eu aparentar ser uma pessoa jovem. Muitas pessoas se aproximam e elas querem tentar, elas já sabem o que elas acreditam, mas elas fazem perguntas porque elas querem pegar você ou eu em algum tipo de equívoco. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai estar sempre sendo guiado pela sabedoria do Senhor, a semelhança do que nós vemos na vida de Estevão. E esse um certo homem, intérprete da lei, se levantou, e era comum isso. Antigamente, você já sabe, o irmão José falou até sobre isso na terça-feira, quando ele começou essa nova série no Sermão do Monte, que o costume judaico, as pessoas ficavam sentadas, as pessoas ficavam em pé, e aquele que pregava ficava sentado. Mas aqui a ideia é justamente que quem queria falar alguma coisa, esse se levantava. Então ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: mestre, perceba a hipocrisia. Esse homem, ele chama Jesus de mestre, mas ele não o via dessa forma. Pois ele, diferentemente do que nós lemos em Marcos 12, que Marcos nos ensina que aquele doutor da lei, naquele momento, ele perguntou a Jesus, porque viu Jesus respondendo bem aos fariseus e saduceus, e então ele faz essa pergunta a Jesus, porque talvez para mim e para você, que não estamos tão familiarizados com os costumes judaicos, mas essa era uma pergunta muito feita pelos judeus,
na época de Jesus propriamente. O que fazer para herdar a vida eterna? E cada rabino tinha a sua definição. E muitas pessoas viam Jesus como um rabino qualquer. 2 vezes essa pergunta é feita. E essas 2 vezes estão no Evangelho de Lucas. A primeira vez é por esse intérprete da lei, e a segunda vez é pelo rico, que a gente chama, né, o jovem rico, lá em Lucas capítulo 18 ou 19, que ele faz a mesma pergunta para Jesus: mestre, e da mesma forma, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aqui esse homem, ele se aproxima de Jesus com essa intenção maliciosa de pôr Jesus à prova. O que farei para herdar a vida eterna? Então o intuito é justamente apresentar a Jesus uma questão muito profunda, uma questão que era extremamente discutida pelos estudiosos do Antigo Testamento, na época, né, os doutores da lei. Então Jesus lhe perguntou. Olha que coisa interessante, Jesus fez isso muitas vezes. Quando Jesus ele era questionado, ele devolvia o questionamento. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Esse homem, ele era o quê? Ele era um doutor da lei. Então o que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus diz, você está querendo, sabe, as respostas de Jesus, elas sempre são cheias de uma sabedoria divina. Então Jesus ele vai no ponto fraco, por assim dizer, desse homem, que era justamente o orgulho. Você não é um intérprete da lei? Você não é um doutor da lei? Qual é a sua versão dessa pergunta que você está me fazendo? Essa é a resposta de Jesus. Esse é o diálogo que Jesus está tendo com esse homem. E esse homem ele não está dizendo coisas aleatórias. Perceba, como eu disse a vocês, grande parte dos estudiosos acreditam que esse homem já havia ouvido Jesus responder a respeito desse assunto, porque Jesus já havia se pronunciado acerca desse assunto. Esse assunto faz parte, por assim dizer, do coração do Evangelho. O coração do Evangelho fala da vida eterna. Quando Jesus começa a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Jesus já havia dito para essas pessoas que ele era a ressurreição e a vida. Jesus já havia dito que quem bebesse da água que ele tinha a oferecer nunca mais teria sede. Quem comesse do pão que ele tinha para oferecer nunca mais teria fome. Quem cresce que ele é o Filho de Deus não morreria, mas viveria eternamente, como está escrito no início do Evangelho de João. E aqui esse homem, ele se aproxima de Jesus. E Jesus então, ele entrega de volta a pergunta para esse homem: você, me diga aí, o que, que você acredita? E esse homem então, ele responde, não somente, né, como eu disse a vocês, por conta de que provavelmente ele já sabia qual seria o posicionamento de Jesus, mas isso está escrito no Antigo Testamento. O que esse homem está respondendo aqui está em Deuteronômio 6. Vamos lá rapidinho. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, ou a Torá, ele é formado por uma série de sermões que Moisés fez antes de morrer. Deuteronômio capítulo 6. O fim da lei é a obediência. Olha que coisa interessante. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus, quando responde em Marcos capítulo 12, ele está com esse texto em mente. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Mas aqui tem uma diferença. Jesus acrescentou a expressão e de todo o teu entendimento. Por que isso, pastor? Porque o Antigo Testamento era a sombra dos bens vindouros. O véu que estava fazendo a separação, o véu que impedia com que as pessoas tivessem acesso a Deus, foi rasgado. E agora as pessoas podiam compreender, como está escrito em Colossenses: em Cristo nós vemos toda a plenitude de Deus. Jesus respondeu da mesma forma para o seu discípulo, quando foi questionado por esse: mostra-nos o Pai. E ele disse: mas eu estou esse tempo todo com você, Felipe, e você pede, mostra-nos o Pai? Você não está vendo que eu e o Pai somos um? A ideia é: eu sou a externalização visível do Pai, que é o Deus invisível. Então, aqui Jesus, ele pega esse texto e ele completa. Por que Jesus tem esse poder? Porque ele é Deus. Então Jesus, ele tem esse poder de completar. É como nós falamos aqui, é a revelação progressiva. Deus vai ensinando os homens progressivamente, como nós aprendemos na escola. Nós não entramos na escola e aprendemos tudo. Não. A gente aprende primeiro a ler e a escrever. Antigamente isso era na alfabetização. Hoje não. Hoje se chama de primeiro ano, se eu não me engano. Depois você passa para o segundo ano e aprende outras coisas. E para o terceiro, e para o quarto, e para o quinto, e para o sexto, e para o sétimo. A mesma coisa é a Bíblia. É a mesma coisa o tratamento de Deus. Daí o apóstolo Paulo falar no capítulo 14 de 1 de Coríntios, que as coisas de Deus são com ordem e decência. Ordem é isso. 1, 2, 3, 4, 5. É ordem, fala de organização. Quando você vê Deus criando todas as coisas, sabe que Deus não podia ter criado tudo em um dia só? Mas por que ele criou em 6 dias e no 7º ele descansou? Por causa disso, para nos ensinar ordem e decência. E a Bíblia é isso, é uma revelação progressiva de Deus. Deus vai progressivamente se apresentando até que ele se revela completamente quando Deus Filho vem à Terra e traz essa revelação plena por meio da sua própria vida. Mas Jesus também fez referência a outro texto que está no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Jesus está fazendo referência. Jesus, ele fez, é a primeira vez que agora esses dois textos são apresentados juntos, como complementação um do outro. Olha que coisa interessante. Jesus tem poder para fazer isso, porque ele é o cumprimento da profecia que está lá no Antigo Testamento pelo profeta, que dizia: aquele grande dia, haverá um dia em que não sereis mais ensinados por professores, mas sereis ensinados pelo próprio Deus. Isso se cumpriu quando Jesus veio. José iniciou na terça-feira esse sermão do monte, que é uma espécie de compilação dos princípios do Senhor, como nós devemos agir no nosso relacionamento para com Ele, para com o nosso semelhante. Voltando agora para Lucas capítulo 10. Então, esse homem que muito provavelmente já sabia o que Jesus havia respondido acerca dessa questão, ele responde do mesmo jeito. Olha que coisa interessante. A isto lhe respondeu. Olha como é diferente de Marcos capítulo 12. Porque em Marcos capítulo 12, quem é que fala?
Quem é que fala em Marcos 12? Jesus. E aqui quem é que fala? É o doutor da lei. Você percebe que os textos, apesar de serem muito parecidos, mas são narrativas de momentos distintos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É por isso que muitos estudiosos, eles se posicionam no sentido de que esse doutor da lei, de alguma forma, ele já tinha conhecimento da resposta de Jesus de Marcos 12. Por quê? Por conta dessa palavra, de todo o teu entendimento, que não era, ninguém falou isso antes de Jesus. E de todo o teu entendimento, é Jesus que traz isso de maneira exclusiva. Então esse homem, ele repete o que ele sabia, que Jesus já havia se posicionado. E ele fala também, como está escrito em Marcos, capítulo 12, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é como se ele estivesse dizendo assim, eu peguei você, Jesus. Você achou que eu não ia saber responder? Eu respondi. Eu sei o que você falou sobre isso. E eu estou te dizendo a mesma coisa. E aqui a gente, então, percebe o que eu tentei trazer uma reflexão desde o início, quando eu coloquei o título na pregação de a resposta certa, porém uma vida errada. Muitas vezes, nós já sabemos o que a gente tem que fazer diante de determinadas circunstâncias, mas a gente não age assim. Por exemplo, quando alguém te ofende, quando alguém te faz um mal, você tem dúvida qual deve ser a sua reação? Alguém tem dúvida aqui? Não, todos nós sabemos. A gente tem que perdoar. Não é isso mesmo? Ou eu preciso ir para os textos que falam sobre isso. Se você não perdoar, você também não será perdoado. Mas é fácil perdoar? A gente não fica procurando, não, mas nesse caso aqui, será que eu tenho que perdoar mesmo? Será que eu não vou encontrar uma brecha na lei que nesse caso eu posso pedir machado da matança? A gente sabe que tem que perdoar, mas a gente age muitas vezes como esse intérprete da lei. A gente já sabe a resposta. É como uma pessoa que, fato, né? Um homem foi até o pastor e disse, pastor, eu queria que o senhor orasse, porque eu vou me separar da minha esposa. Aí o pastor perguntou, houve adultério? Não, é porque quando a gente se casou, a gente se gostava e agora com o passar do tempo o relacionamento se desgastou e para que a gente seja feliz, é melhor cada um ir para o seu lado. E eu queria que o senhor orasse. Pastor, tudo bem, fica aí. Senhor, eu oro para que o senhor mate agora esse nosso amado irmão e leve ele para o céu. Não, pastor, não quero que o senhor ore para que eu morra, não. Não, mas você não disse que quer se separar? A Bíblia diz que para você se separar, alguém tem que morrer. É assim que acontece. Aí disse, não, desse jeito eu não quero. Então pronto. Então é um coração que eu posso fazer. Porque a gente fica procurando, sabe, na Bíblia. A gente já sabe muitas coisas, como deve se comportar. Mas a gente fica procurando aquela regra de exceção. E eu quero te dizer, você não vai achar. Você não vai achar. Você tem que perdoar. Você tem que amar. E essa luta que você está passando, você tem que suportar. E o diabo, que está circundando a sua vida, ele vai continuar aí. Sai, Satanás! Tem até uma música muito famosa na época que foi lançada. Essa música foi feita justamente para fazer uma espécie de chacota com os crentes. Show Satanás. Irmão, Satanás vai continuar aqui até o momento em que o Senhor Jesus virá e então ele lançará Satanás e os seus anjos no lago de fogo e enxofre, serão lançados para lá também todos aqueles que não têm o seu nome achado, não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Então, a gente já sabe que a gente tem que suportar. Sujeitai-vos a Deus, resistir
ao diabo, mas a gente não quer resistir, a gente quer o quê? Fugir. Por que a gente quer fugir? Porque a gente não quer se sujeitar a Deus. Então eu sei que se eu não me sujeitar a Deus eu vou perder, então eu vou fugir. Na Bíblia a gente tem muitos exemplos de pessoas que fizeram isso, fugiram para salvar a sua vida. Então, aqui esse homem ele representa um grande grupo de evangélicos que estão dentro da igreja, sabem o que tem que fazer, mas estão procurando. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar ainda mais claro. Vocês podem abrir comigo no livro de Hebreus. Se eu não me engano, até o irmão José falou nesse versículo alguns instantes atrás no grupo. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Se você não conhecia essa passagem, agora você vai conhecer. Glória a Deus. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Percebeu? Não é só frequentar os cultos, é considerar Glória a Deus. o seu semelhante. É o que Jesus está falando no capítulo 12 de Marcos. E esse doutor da lei, ele também fala: ame ao seu próximo como a você mesmo. Considere o seu irmão. Você vem, eu estou bem, hoje eu não vou para a igreja, eu estou bem, vou ficar em casa assistindo televisão, eu não preciso da ajuda mais da igreja, então eu posso ficar em casa. Ou tem gente, eu estou muito mal, eu não vou. Saiba que pode ter gente pior que você, que precisa da sua ajuda. Consideremos-nos também uns aos outros. Uns aos outros. Olha que coisa. Uns aos outros. Para nos estimularmos. Olha que coisa importante. Estimular. Nós somos estimulados pelo exemplo de Jesus. Onde é que está isso? Nessa mesma carta. Mais adiante. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. O que o autor da carta aos Hebreus quer nos fazer é: Jesus tem que ser o nosso estímulo. Por isso que a gente olha para ele. A gente olha para ele para ser o quê? Estimulado a continuar correndo a carreira. Por isso ele usa essa palavra: corramos com perseverança. A palavra perseverança é: não pense em desistir, não pense em parar. Eu sei que você está cansado, eu sei que os obstáculos são grandes, mas parar não é uma opção. Continue correndo com perseverança. E onde é que eu vou achar estímulo para continuar correndo? Se você olhar para a direção certa. Olhando firmemente, não é um olhar qualquer. Olhando firmemente. Por quê? Porque se você não olhar firmemente para Jesus, mais cedo ou mais tarde, você vai fazer o que Pedro fez. Você vai olhar para o vento e você vai afogar, vai afundar. Olhe firmemente, olhe de tal forma que o seu olhar fique fixo e não se mova do alvo, que é Cristo. E aqui ele diz: nós agora que olhamos para Cristo, servimos de referencial para aqueles que estão atrás de nós. Tem gente que não gosta disso, né? São os chamados cristãos irresponsáveis. Com todo o significado da palavra irresponsável. A palavra irresponsável também traz a ideia daquele que não quer ter responsabilidade. Então, olha, eu sei que eu faço as coisas erradas, não estou querendo mudar. A verdade é essa. Então não olhe para mim, olhe para Cristo. É assim que está escrito na Bíblia? Não. Cristo é o nosso grande referencial.
mas nós devemos imitá-lo. Para que pessoas que estão no sentido, né, geográfico, atrás de nós na caminhada cristã, geográfico ou temporal, possam ter um referencial de Cristo por meio da nossa vida. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui o autor dessa carta usa essa mesma linguagem. É por isso que até o início do século passado, essa carta era atribuída também ao apóstolo Paulo. Só no início do século passado é que teólogos começaram a discutir entre si. Então, hoje em dia, não se sabe ao certo, né, quem teria escrito, uma vez que o autor da carta aos Hebreus, ele não se apresenta. Diferente das cartas, da maioria das cartas que Paulo escreveu, Paulo sempre dizia, eu Paulo, e aí começava a carta aqui. O autor dessa carta ele não se apresenta, então por isso muitas pessoas chegam a dizer que não seria Paulo. Alguns dizem que foi Timóteo, alguns dizem que é Apolo, tem gente que diz que é Barnabé, não se sabe. Mas isso não muda o fato de que essa carta é inspirada. Pois essa verdade aqui, ela está em harmonia perfeita com todas as outras verdades das Escrituras. E ele diz aqui, para nos estimular ao amor. Por que ao amor especificamente? Sem amor, alguma coisa vale? Não. Mas eu continuo na igreja. Mas você está com amor? Não, eu continuo na igreja porque eu não vou dar o gostinho de sair. Porque se eu sair, tem gente que vai dizer, tá vendo, estava desviado lá dentro, saiu. Não, eu não vou dar o gostinho, eu vou continuar lá. Não tem amor por ninguém. Mas continua. A igreja de Éfeso, qual foi a repreensão do Senhor? Para uma igreja tão operosa como a de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, o abandonardes o primeiro amor. E a repreensão do Senhor é, se você não mudar, não voltar, eu vou fechar a igreja. Eu vou fechar a igreja. Quando ele diz, eu vou remover, eu vou tirar a igreja de Éfeso e vou ter outro lugar, onde as pessoas tinham amor. Então aqui ele diz, ao amor, nós devemos nos estimular ao amor. Por isso que nós vemos um homem que fez muito isso. No livro de Atos, Barnabé. O nome dele, Barnabé não é um nome, Barnabé é uma espécie de apelido. O nome dele era José. E ele era natural de Chipre, se eu não me engano. Mas por que começaram a chamar ele de Barnabé? Por conta de como ele estimulava os outros a se amar, a amarem uns aos outros. A ponto dele pegar o seu terreno, vender e dar tudo para que não faltasse mantimento na casa do Senhor. E começaram a chamar aquele homem de Barnabé, que significa filho da consolação. Ele era um estimulador. Quando Marcos não foi preterido por Paulo na sua segunda viagem missionária, Paulo disse, olha, Marcos não vai. Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, João Marcos. Ele não vai, porque na primeira viagem missionária ele não ficou até o final, ele quis voltar antes, ele não suportou. Então, viagem missionária é coisa séria, ele não vai. Foi Barnabé que disse, então tá bom, então eu vou levar ele comigo. Isso deu tão certo que quando o apóstolo Paulo, anos depois, escreve a sua última carta, segunda de Timóteo, ele diz, olha Timóteo, quando você vier, traz também Marcos, ele me é muito útil. Mas ele não era inútil antes. Mas ele teve um bom professor, Barnabé. Estimulou ele ao amor e às boas obras. A gente tem feito isso, não? Ou a gente desestimula. Eu acho interessante, né? Eu já vi algumas pessoas fazendo isso na igreja, assim, e eu fico muito triste. Às vezes alguém vem para a igreja e traz algo, né? Aí chega alguém e diz, tá vendo aí, tá querendo se amostrar.
Como assim está querendo se amostrar? Porque a pessoa está fazendo algo para Deus? Então é melhor não fazer nada? A motivação que a pessoa está fazendo, que vai ver é Deus. Mas o que essa pessoa está fazendo é certo. Essa pessoa está fazendo o que ele muitas vezes criticou, deveria estar fazendo. Vamos imaginar que alguém chega mais cedo e queira dar uma limpeza nos banheiros. Eles estão limpos, eu creio. Mas a pessoa diz, não, vou limpar, vou botar um cheirinho para ficar assim mais cheiroso ainda. E aí, de repente, vai se amostrar. Vai se amostrar. Porque a pessoa está fazendo o que é certo. E deveria estar fazendo o que é errado. A gente tem visto muito isso na igreja. Quando a pessoa começa a fazer o que é certo, vem um e diz assim, não, mas é por aí. E é por onde? Percebeu porque é o primeiro amor? Porque normalmente é no primeiro amor que a gente começa a fazer as coisas, né? Certas. E até que vem a aparente maturidade que nunca deveria ter vindo. Porque a maturidade que tira o seu primeiro amor não é maturidade. E aí, aqui ele diz, nós deveríamos nos estimular ao amor, que leva ao quê? As boas obras. As boas obras que de antemão nos foram preparadas para que andássemos nelas. Cadê, irmão? As boas obras. Imagina, você chega, eu não tive a oportunidade, mas terça-feira eu soube que uns irmãos estavam evangelizando na porta da igreja. Foi isso mesmo? Procede? Eu falei, que legal. De repente outras pessoas vêm e ficam também estimulados a evangelizar. Mas hoje em dia parece que é errado fazer o certo. A pessoa chega e diz, eu quero fazer mais por Jesus, é verdade? Não, menos aí, viu? Menos. Menos? Como assim menos? A gente não deveria estar fazendo mais, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A gente não deveria estar se entregando mais. À medida que a gente se desapega das coisas daqui de baixo, a gente busca as coisas que são do alto. Não é assim? Parece que é o contrário na igreja. Parece que a gente está se tornando igual esse doutor da lei. A gente quer simplesmente uma teologia que seja mais ou menos correta, mas a nossa vida continua errada. Aí vai dar ruim. Porque se não há transformação, é porque não houve graça. A verdadeira graça transforma. Então ele diz agora no versículo 25, não deixemos de congregar-nos. E o original, irmãos, é muito legal, porque no original a ideia, e não deixemos de nos reunir como igreja. O original está assim. Essa ideia de igreja. A palavra igreja, ela surge com uma palavra conjunta, ela é formada por dois radicais, ek e eclésia, que significa chamados para fora. A ideia é justamente da eleição. Nós estávamos condenados, todo mundo já nasce indo para o inferno. Se você não fizer mais, se você não fizer nada, se Deus não fizer nada na sua vida, você vai nascer, crescer, se multiplicar e morrer e ir para o inferno. É a lei natural do homem. Aí Deus tira você e coloca você no arraial dos santos. Aí o nome é eclésia, chamado para fora. Você é tirado desse caldeirão aqui, ó, colocado. Só que aí tem gente que não gosta. Como você não gosta? Você prefere o caldeirão? Eu acho o inferno legal, assim, quentinho. Como assim? É porque, assim, o inferno não é muito legal, mas o caminho que leva até lá é legal, é espaçoso. O caminho que leva para a vida eterna é apertado. Então, não é só a questão da porta, tem um caminho. A porta fala de um momento, o caminho fala da vida inteira.
Durante muitos anos, os discípulos de Cristo, os nossos irmãos do passado, eles não haviam ainda sido, denominados cristãos, então chamavam eles de seguidores do caminho. Eles pregavam acerca desse caminho que levava para o céu. Mas o caminho que a maioria das pessoas tem preferido, dentro da igreja inclusive, isso que é assustador, é o caminho espaçoso. Eu quero um lugar onde eu possa me sentir confortável. Um grande exemplo disso é a igreja virtual. Na igreja virtual há uma condenação real. Porque como você vai adorar a Deus virtualmente? Como é que você pode fazer isso? Não deixemos de congregar-nos, não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos. Por que essa exortação? Porque há uma tentação natural da nossa parte de dar menos importância às coisas que Deus dá muita importância e darmos muita importância às coisas que Deus não dá nenhuma importância. A gente costuma fazer assim. A gente valoriza muitas vezes coisas que Deus não dá valor. E a gente desvaloriza coisas que para Deus tem todo o valor. E aqui é um exemplo. A igreja. Isso aqui. Nos reunir como igreja. Esse é um momento de tanto poder. E se a nossa visão espiritual fosse aberta, talvez a gente ficasse assustado do poder que há para que esse momento aconteça como está acontecendo agora. E o inimigo tenta de todas as formas impedir isso. Não deixemos de nos reunir como igreja. E aqui é a parte mais triste, esse texto escrito há mais de 1900 anos atrás. Como é o costume de alguns. Já há 1900 anos atrás, há 1900 anos atrás já tinha gente que dizia, não, mas aí eu sou crente, mas eu sou um crente individual. É eu e Deus e acabou, é eu e Jesus e acabou. Então, meu filho, seu cristianismo é reprovado. Porque o cristianismo é algo inerentemente coletivo. Não existe cristianismo individual. A salvação é individual. Mas a nossa prática de fé, ela é coletiva. Como eu posso perdoar se eu não me relaciono com as pessoas? Como eu posso amar se eu não me relaciono com ninguém? Como eu posso suportar se eu não me relaciono com ninguém? Como eu vou fazer as coisas para Cristo, fazendo para o meu semelhante, se eu não me relaciono com ninguém? Como é que vai se cumprir, por exemplo, está escrito em Mateus capítulo 25? Assim como trataste um dos teus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Mas eu não faço nada para ninguém. Comigo é os meus interesses e acabou. É o que um grupo de pessoas vai ouvir. Eu te vi e não me vestiste. Eu estive com fome e você não me deu de comer. Mas, Senhor, a gente nunca te viu. Como você nunca me viu? Deve ser porque você nunca frequentou a igreja como deveria, porque eu estava lá. Não é por acaso, irmãos, que a igreja de Cristo é chamada também de o corpo de Cristo. Você não separa o corpo da cabeça. Eles estão unidos. E essa união é tão profunda. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, chega a dizer que é uma união que não vamos compreender a profundidade dela deste lado da eternidade. Então, concluindo essa parte aqui de Hebreus, não deixemos de congregar-nos como igreja, não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns. Antes, a palavra antes aqui é da ideia de oposição, da ideia de contrário. Porém, em vez da gente deixar de se reunir, a gente devia se reunir mais.
a gente devia se dedicar mais às reuniões. É isso que o autor da carta está dizendo. E por que a gente não faz isso? Porque está faltando amor e boas obras. É aqui, em primeiro lugar, que a gente demonstra o amor e as boas obras, para depois a gente ter a autoridade para fazer isso do lado de fora da porta. Se você não faz aqui dentro, você faz lá fora. É hipocrisia. Você tem que fazer aqui dentro, para você ter a autoridade de fazer lá fora. Então aqui ele diz, façamos, pelo contrário, façamos admoestações. Não, vamos nos estimular. A palavra admoestação aqui seria um sinônimo da palavra estimularmos, que está no versículo anterior. Admoestar, dá essa mesma ideia. Exortar, aconselhar em amor. Antes, façamos admoestações. E tanto mais, quando vedes, olha que coisa, que o dia se aproxima, mais uma vez, o que nós falamos recentemente, o dia com D maiúsculo. Aquele dia. Esse dia aqui você deve se preocupar. Esse dia vai chegar para todo mundo. E aí você vai ver como fez falta na sua vida aquela reunião que você não veio. Aquela boa obra que você devia ter feito e não fez. Verdade. Aquela dedicação ao estudo da palavra que você tanto prometeu que faria e nunca começou. Não, agora em 2022 eu vou pegar sério com a Bíblia. Você não prometeu isso em 2021? Não, mas em 2022 vai ser diferente. Por que vai ser diferente? As tentações vão ser as mesmas. Então aqui ele diz, você tem que estar tendo a visão de que há na sua vida algo muito maior do que as coisas físicas que você vê com seus olhos. Por isso que no Sermão do Monte o Senhor Jesus começa dizendo que feliz é quem não tem dinheiro. Por que Jesus começa por aí? Porque desde a antiguidade até agora, feliz é o quê? É quem tem dinheiro. A gente mede felicidade por isso. Uma palavra que a gente gosta muito de usar, né, a nossa sociedade, a palavra sucesso. Você usa essa palavra para alguém pobre? Não, fulano tem muito sucesso na pobreza. Ele sabe como ficar pobre. Você quer aprender com ele? Fulano vai dar uma palestra ali na esquina. Qual é o tema? Como ficar pobre. Nossa, Você acha que vai ter muita gente? Você acha que vai ter muita gente? Eles colocaram 1000 ingressos à venda. E aí, será que vendeu um? se der de graça, vai. Porque a gente quer gente que tem sucesso. Mas se fosse Michael Phelps vive disso hoje, sabia? Ele dá palestras no mundo inteiro. O que foi que levou ele a ser o maior medalhista olímpico de todos os tempos? E aí ele vai lá e vai ensinar coisas como, né? Não, você tem que ter regra, você tem que ter dedicação, perseverança, coisas que a Bíblia já fala, né? De forma muito mais correta do que a maneira como ele provavelmente deve apresentar, mas ele ganha muito dinheiro para fazer isso. E as palestras dele são lotadas, e as pessoas pagam caro para ouvir o que ele tem a dizer, porque ele é o maior medalhista olímpico da história. Então as pessoas querem ouvir o que ele tem a dizer. Na nossa sociedade, é isso que é sucesso. Sucesso não é você renunciar, é você atingir metas. Mas Jesus diz, não, você tem, sabe aquela meta que você fez quando você não me conhecia? Apague. É por isso que um apelido que me botaram no passado era, uma vez disseram, pastor, o senhor é um destruidor de sonhos.
Por isso que eu vou sair da igreja. Porque o Senhor destrói, eu cheguei aqui querendo tantas coisas, e aí o Senhor vem aqui e diz que eu tenho que renunciar a tudo, e o grande sonho da minha vida devia ser querer ser igual a Jesus. Eu não quero ser igual a Jesus, eu quero ser igual a Neymar. Eu quero ser igual, sabe, esse pessoal rico aí, que ganha dinheiro e também vai para o céu. Vai para que céu? Não, mas no enterro de fulano de tal, acho que foi um homossexual muito famoso, chamado Paulo Gustavo, isso mesmo, que até se casou com outro homem, que também é famoso, adotaram filhos, e aí ele morreu de Covid, e disseram que ele foi para o céu. Você acha mesmo? Esse homem está no céu agora? É sério. Não vão. Está escrito, inclusive, né, em Apocalipse, o irmão José ensinou a gente. Então é importante a gente pensar nisso. Vai ter um dia de prestação de contas. E a Bíblia é um nivelador. Não é o que você pensa nem o que eu penso. É o que a Bíblia diz. O próprio Jesus, que tinha toda a autoridade para falar o que desejasse falar, mas ele se colocou como cumpridor da palavra. E ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E ele chega para esses fariseus, que a gente está falando aqui nesse capítulo 10 de Lucas, e diz para esses religiosos, fariseus, doutores da lei, saduceus, e diz: olha, é a própria palavra que vocês dizem tanto crer, que vai julgar vocês naquele grande dia. Porque tem pessoas que são doutores da lei de hoje, né, do século XXI, os doutores da lei do nosso século, que dizem que a questão do homossexualismo não é mais pecado. Tem muita gente que diz isso hoje em dia. Mas a Bíblia não mudou. A ponto de um pastor, não sei se eu posso chamar essa pessoa de pastor, mas um teólogo chamado Ed Renekiewicz, muito famoso na parte sul e sudeste do país, ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Como você atualiza algo que é eterno? Porque foi o Senhor Jesus que disse: a palavra de Deus permanecerá para sempre. Para sempre. Mas é isso, a gente quer pegar determinadas partes que nos são convenientes e dizer: não, essa parte é para sempre. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Isso eu gosto, é para sempre. Mas quando diz que determinado grupo não herdará o reino de Deus, essa parte eu não gosto, aí tem que mudar. Por que tem que mudar essa? Eu não mudo a outra. Porque a gente quer uma religião à semelhança desse doutor da lei, de conveniência. A gente quer algo que nos seja conveniente, que nos deixe confortáveis. A gente não gosta de estar desconfortável, então a gente quer algo que nos deixe confortável. Por isso que às vezes a gente não quer vir para a igreja, porque às vezes a gente se sente desconfortável. Você recebeu o seu salário e você sabe que o dízimo é bíblico. Você não, mas isso é Antigo Testamento, olha. Aí você vai na internet, diz assim: o dízimo não faz parte do Novo Testamento. Joga lá no YouTube, aí vai aparecer 300 milhões de vídeos, 3 milhões de vídeos, de um monte de gente dizendo que você não deve dizimar e nem ofertar. Você está vendo aí? Está vendo? Mas é impressionante que esse pessoal, ele não gosta dessa parte de Malaquias. Mas da parte de Malaquias que fala da vinda do Messias. Então Malaquias não vale? Então Jesus não é então o Messias, porque é Malaquias que fala que viria João, que precederia ele. É Malaquias que fala isso. Então a gente pega uma parte de Malaquias que não quer, e aí a parte que a gente quer, não, essa continua valendo. A hipocrisia desse homem.
que se apresenta diante de Jesus. E eu quero concluir já, como eu disse a vocês, a gente não vai entrar na parábola em si, mas nessa parte que prepara a parábola. Versículo 28 de Lucas 10. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Quantas vezes você já fez isso, irmão? Você respondeu corretamente. Porém, você saiu de lá e foi fazer algo totalmente diferente do que você tinha respondido. Não, eu sei que eu tenho que fazer isso. Isso eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que pedir perdão para o pastor por tantas coisas feias que eu fiz ultimamente. Mas eu nunca vou fazer isso. Você nunca vai fazer. É sério. É triste isso. Pessoas sabem o que tem que fazer. Eu sei que eu preciso renunciar mais às minhas vontades. Eu sei que eu tenho que deixar de ser menos individualista e amar mais o meu próximo. Eu sei que eu tenho que fazer isso. E por que não começou a fazer? O que está faltando? E aí? É o caso desse homem. Ele dá a resposta certa. Jesus olha e diz: respondeste corretamente. E agora, o que está faltando? Você já sabe o que tem que fazer, porque não faz. Agora Jesus, ele vai falar algo que vai justamente constranger o orgulho desse homem. Faze isso e viverás. Um homem do passado, um pastor do passado, famoso pelas suas crônicas, chamado C.S. Lewis. Ele era ateu, ele era professor de Oxford, se não me engano, de literatura, e ele começou a estudar a Bíblia, mais especificamente a pessoa de Cristo, para argumentar com seus colegas da faculdade, que eram teólogos e que acreditavam em Cristo. E quando ele começou a estudar Jesus, ele foi alcançado pela graça e ele se converteu. E é ele que vai dizer uma frase assim que resume um pouco o que Jesus está dizendo aqui. Você só percebe como você é mau quando você tenta ser bom. Às vezes a gente diz: não, ir para a igreja é uma bobagem. Se for crente, se ser crente é só ir para a igreja e ler a Bíblia, qualquer um. Você já tentou fazer isso? Esse mês eu vou congregar sério. A gente pode até um dia aqui marcar para a gente falar a respeito do significado da expressão membresia cristã. Significa ser um membro de igreja, membro do corpo de Cristo. Então você diz: não, esse mês eu vou ser um cristão de verdade, eu não vou faltar, eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas, eu vou ser fiel no meu tratar com o meu semelhante. Tente fazer isso e veja como vai ser difícil. Tente dizer: não, esse mês eu vou orar como eu nunca orei na minha vida. Tente fazer isso. Uma vez a pessoa disse assim: não, pregar é fácil. Aí eu virei para essa pessoa e disse: então tá bom, então domingo é você que vai trazer a palavra. Não! Mas você disse que é fácil? Não, irmãos, pregar a verdade é difícil. Viver a verdade é mais difícil ainda. Mas para dizer que viver a verdade é mais difícil ainda, eu não posso criar uma mentira e dizer que pregar a verdade é fácil. É difícil também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem vivido num mundo assim, onde as pessoas elas vão falando, pensam, sem nenhuma responsabilidade. E o pior, sem nenhum parâmetro bíblico.
Você senta hoje para conversar com uma pessoa que se define como cristão, e a pessoa vai lhe dizer um monte de coisa que ela pensa, e não tem um parâmetro bíblico para o que ela está dizendo para você. É como alguém que chega outro dia, eu acho que foi um Uber, um táxi, eu estava no carro com a pessoa dizendo que era cristão, e disse assim, não, porque eu sou cristão, mas assim, para mim, na vida tem pessoas boas e pessoas ruins. Então você não é cristão se você tem esse tipo de pensamento. Porque na Bíblia diz que é todo mundo ruim. Agora tem gente que é ruim e se arrepende. E pelo Espírito tenta sufocar, não. Tenta subjugar essa maldade que tenta lutar contra. Como está escrito em Gálatas, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Essa luta que só está presente no interior de quem é crente. Você vai falar isso para uma pessoa que não é regenerado, ele não entende. Ele pode ser até um membro de igreja, do ponto de vista formal, mas ele não entende isso. Por quê? Porque ele nunca tentou ser crente de verdade. Então aqui, Jesus está dizendo para esse homem, tá bom, faz isso e viverá. Experimenta tentar amar o seu próximo como você amava você. Você consegue fazer isso? Teve algum momento no seu cristianismo que você conseguiu amar a Deus com todo o coração, alma, força, entendimento? Alguém aqui já chegou a esse patamar? Depois ele diz, olha, o cristão, ele não é perfeito, mas ele deseja ser. A diferença é essa, o cristão deseja. Ele vê que ele ainda não tem amado a Deus como deveria e ele se entristece. Porque ele sabe que o referencial é esse. Amar a Deus de toda a sua força. Está dizendo que você não tem força para ir para a igreja, é isso mesmo? E o que falar então daquela mulher do fluxo de sangue? Como foi que ela tocou na orla do manto de Jesus? Você já leu? Ela foi como? Cheia de força, vigor, fez umas flexões antes. Foi isso que ela fez? Não. Ela foi se arrastando. Imagina uma pessoa que está perdendo sangue há 12 anos. O que você acha? Mas ela foi se arrastando. E ela tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. O que você acha daquele aleijado que foi levado pelos seus amigos até a presença de Jesus? Você acha que foi fácil? A gente não está falando de cadeira de roda não, irmãos. A gente está falando de uma maca muito precária. E você acha que foi fácil para os amigos daquela pessoa levar ele? Às vezes a gente diz, não quero dar carona para fulano, porque para dar carona para fulano eu vou ter que fazer uma curva que vai mudar a minha rota 100 metros. É sério? E aqueles amigos que levaram o seu amigo? Você acha que ele era leve? Você acha que foi tranquilo aquela caminhada até a presença de Jesus? Aí a gente diz que a gente é crente. A gente é crente. Dependendo do que você considera cristianismo, né? Então Jesus diz, faz isso. Você sabe? Por que você acha, irmãos, que a gente, como cristão, posicionalmente, a gente está sempre aos pés de Jesus? Por causa disso daqui. Porque a gente tenta fazer isso todo dia e quando a gente não consegue, a gente chega para os pés de Jesus e diz, Senhor, o Senhor sabe que eu tentei fazer tudo isso, eu não consegui, me ajuda. E Ele te ajuda. Porque Ele sabe que o que você falou é sincero. Como aquela meretriz que entrou. Jesus é convidado a jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Vocês todos sabem dessa história. Jesus está lá, o fariseu não trata Jesus com nenhuma honra, muito pelo contrário, trata ele como uma pessoa qualquer. Jesus senta lá, normal. Aí entra essa mulher, meretriz. Você já sabe o que significa esse nome. E ela começa a molhar
a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e a enxugar com seus cabelos quando ela tinha acabado de limpar. Ela pegou um vaso de perfume caro e ela começou a ungir a Jesus, e o perfume começou a passar o aroma por toda a casa. E aquele fariseu preconceituoso e hipócrita começou a pensar e a julgar a meretriz? Não. Começou a julgar Jesus. Se de fato ele fosse profeta, ele bem saberia que essa mulher que está lavando os pés dele é pecadora. Jesus, ele diz: Simão, eu queria que você me tirasse uma dúvida. Você sabe, né, irmãos? Quem acha que sabe tudo, gosta de responder as perguntas, né? Como aquela criança que normalmente é o estudioso da sala, o professor faz uma pergunta, eu acho que sabe tudo. Simão, diga aí, mestre, manda aí que eu vou responder, eu sou inteligente. Um devia 50 e outro devia 5. Nenhum dos dois tinha como pagar o credor. E o credor, vendo que nenhum dos dois tinha como pagar, ele perdoou os dois. Quem você acha que será mais grato? Aquele que mais foi perdoado. Disseste bem, percebeu? É o mesmo princípio dessa passagem. Jesus disse o que para o Simão? Disseste bem, Simão, acertou. Você acertou o princípio, mas você não está praticando. Porque eu entrei na sua casa, você não me deu o ósculo santo. As pessoas se cumprimentavam com um beijo no rosto. Você não mandou ninguém lavar os meus pés. Mas essa mulher, ela beijou, não no rosto, meus pés. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Por isso os muitos pecados dela estão perdoados. Quem mais perdoa, mais ama. Sabe por que a gente não tem amado tanto Jesus como a gente deveria? Porque a gente acha que a gente não precisa assim de tanto perdão. Eu não sou assim tão ruim, né? Tem gente muito pior que eu. Aí a gente pensa, tipo, os políticos de Brasília. Esse povo bota uma bomba lá em Brasília. Aí você tinha que estar lá para explodir junto. Não, pastor, eu não sou igual a esse pessoal. Qual é a diferença? Então, a gente precisa entender o quão vil somos para a gente então amar Jesus como ele merece. Senão a gente vai continuar assim, vivendo como esse intérprete da lei. Não, interpreto a lei, eu entendo. Eu sei, eu conheço bem de teologia, conheço bem de bibliologia, assim, e a prática e de santidade, você conhece? Como é? Versículo 29, e aqui eu quero concluir. Ele, porém, querendo justificar-se. Você vê que uma pessoa não se arrepende aqui. Como é que você sabe que alguém não se arrependeu na igreja e está na igreja? Quando você exorta a pessoa e a pessoa, ela não pede perdão, ela tenta se justificar. Normalmente é assim, você exorta. E em vez da pessoa pegar aquela exortação e dizer, Senhor, eu pequei contra ti, como fez Davi, a pessoa fica com raiva do mensageiro e ainda quer deturpar a mensagem. É mais grave ainda. Ele, porém, querendo justificar-se. Quantas pessoas querem justificar-se nos nossos dias? A gente ouviu agora há pouco. Não, mas assim, é claro que Jesus não vai lançar ninguém para o inferno, porque Jesus é amor. Uma pessoa que diz algo como isso, essa pessoa nunca leu a Bíblia. Ou se leu, nunca estudou. Ou se estudou, nunca fez com seriedade. Porque o inferno existe justamente porque Deus é amor. E o seu amor é santo.
O amor santo de Deus não permite que qualquer coisa impura entre no céu. Por isso que em Apocalipse se fala de muros. A ideia de muros ali não está falando tanto no sentido geográfico. Talvez você chegue lá no céu, eu e você, e a gente diga, cadê os muros que estavam escritos lá em Apocalipse? Porque Apocalipse é um livro cheio de simbolismo. Muros ali significa separação. Não vai entrar qualquer um. Vai entrar aqueles que Deus escolheu. Então aqui, quantas pessoas estão hoje na igreja, mas elas leem a Bíblia não como alguém que se arrepende, alguém que quer produzir frutos dignos de arrependimento, mas alguém que quer justificar-se. É um perigo muito grande. Eu não vou convidar os irmãos a abrirem, mas nesse mesmo Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus fala do perigo de você tentar se justificar. Capítulo 18, o Senhor Jesus fala de duas pessoas que subiram ao templo para orar. O templo ficava no local mais alto dessa cidade que já fica no monte, que é a cidade de Jerusalém. E um era publicano, e os religiosos da época de Jesus diziam que os publicanos eram pecadores e que não mereciam sequer acesso às coisas de Deus. Eles eram excluídos de tudo que se relacionava a Deus. E outro era fariseu, que era como se fosse o ápice da religião. Os dois foram para orar. Aí o publicano, que você pensa que não vale nada, ele começa a orar com sinceridade, com arrependimento, batendo no seu peito e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, sou pecador. Aí Jesus diz: esse foi justificado. Por quê? Porque ele não tentou se justificar. Ele pediu perdão e foi perdoado. Mas e o fariseu? O fariseu orando de si para si mesmo. Ou seja, ele nem falava com Deus. Ele se achava tão santo que ele disse: não, eu preciso de Deus. Cristo não precisava vir ao mundo e morrer, porque eu vivo uma vida perfeita. Eu não preciso de um Salvador. Eu sei o caminho certo, faço tudo certo. Então ele orava de si para si mesmo, e dizia: oh Deus, como eu te agradeço, porque eu não sou como esse. Imagine, em vez de ele estar olhando ele Deus, ele está olhando para a vida do outro. Eu não sou como esse publicano aí, ele é publicano, não vale nada. Viu? Eu não quero falar mal dele não, meu Deus, mas vale nada. Viu? Eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana. O que isso significa? Ele tentando se justificar. Ele está fazendo isso aqui que a gente está lendo no versículo 29. Ele está se justificando e ele está achando que está dando certo. Deu certo para ele, só não deu certo para Deus. Porque o Senhor Jesus disse que ele desceu sem estar justificado diante de Deus. Todo aquele que procura se justificar é um indício que nunca foi justificado. Porque aqueles que são justificados, eles se enxergam como pecadores. E eles são extremamente gratos quando Deus usa pessoas para exortarem a eles para que abandonem os seus pecados. Você vê o relacionamento de Davi com Natan? Depois que Natan repreendeu Davi, só melhorou. Qual foi o profeta que Davi foi falar quando quis construir o templo? Foi quem? Natan. Mas hoje em dia, se algum pregador fala algo que é verdade, mas eu não gosto de ouvir, eu corto essa pessoa da minha vida, eu paro de ouvir. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Percebeu? Esse é o comportamento de muita gente na igreja. Eu sei que o que eu tenho que fazer, mas em vez de fazer o que eu tenho que fazer, eu vou problematizar para eu não ter que fazer.
É como você chega para o seu filho ou sua filha e diz: arrume o seu guarda-roupa. As crianças daqui, os guarda-roupas são todos lindos e bem arrumados, ou aleluias. E não precisa disso, então é numa igreja longe daqui. Arrume o seu guarda-roupa, e o pai fala isso de manhã e vai trabalhar e volta de noite e o guarda-roupa está pior do que antes. Se, mas meu filho, minha filha, você não arrumou o seu guarda-roupa? Não arrumei. Mas eu aprendi no Google a falar como arrumar o seu guarda-roupa em 25 idiomas diferentes. Eu sei falar como arrumar o seu guarda-roupa em inglês, em francês, em espanhol, eu sei. Eu aprendi inclusive que você tem como arrumar por cores. Eu aprendi inclusive, sim, isso é legal. E você não fez? Não, porque aí era difícil. Era bom ela ficar assistindo lá no YouTube, os outros fazendo, me falando, mas quando chega na nossa vez de fazer, aí não, aí dá trabalho. Aí eu não quero. É o que esse rapaz está fazendo aqui. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas aí ele disse, não, eu não vou fazer. Então eu tenho que continuar o quê? Eu tenho que continuar discutindo sobre o tema. Irmãos, a igreja não é um lugar de debate. A igreja é um lugar de ensino. Mas é um lugar de ensino com o objetivo de prática. O objetivo é você praticar. Você aprende para você viver a vida correta. Não é só o aprender por aprender. Não é só o obter conhecimento pelo conhecimento. Não, se você quiser fazer isso, você vai para a faculdade de teologia. Não, mas na igreja não é assim. Na igreja você aprende para praticar. E por que determinadas coisas o Senhor vai ocultar de um grupo de pessoas? Porque o Senhor não sai dando pérola aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Se você não tem sido fiel com o que Deus tem te dado, por que Ele deveria te dar mais dons? Eu queria ter tanto aquele dom. Sim, mas Deus já te deu um, no mínimo. E por que você não está usando esse que Ele te deu? Não, porque eu só vou começar a usar quando eu tiver 10. Você nunca vai ter 10. Até você aprender a usar isso que Deus te deu. Não está em discussão isso. Perceba, tem até um programa que se diz evangélico que é Deus em Debate. Deus nunca está em debate. Eu acho interessante, acho que foi um desses pastores do passado, uma senhora muito respeitada na cidade, né? Era vista como uma pessoa intelectualizada, né? E essa senhora foi até a igreja e disse, não, eu vou ler a Bíblia. E o pastor evangelizou com carinho e com atenção e deu a Bíblia para essa pessoa leu a Bíblia toda em uma semana. Acho que tem gente que tem 10 anos e nunca fez isso. Mas a pessoa era estudiosa, a pessoa ela leu mesmo, e anotou coisa e grifou uma semana. Então, pastor, eu achei muito interessante, principalmente a parte dos ensinos de Jesus, assim, tremendo. Jesus fala coisas assim maravilhosas. Mas tem algumas coisas que eu não concordo. O pastor olhou para a senhora com toda a educação e disse, minha senhora, eu só queria te dizer uma coisa. Não é a Bíblia que está sendo julgada, é a senhora. Você já notou isso? O que você pensa da Bíblia para Deus é irrelevante. Agora, para a sua vida, vai fazer toda a diferença. Se você não crê na verdade, você nunca foi salvo pela verdade. Agora, se você crê na verdade, a sua vida não pode ser mais uma mentira.
E é isso que eu quero que você leve para casa. Será que a gente vai ser como esse homem que tem a resposta certa e vive a vida errada? E que tenta se justificar? Olha, um dos livros, a Bíblia é toda linda, né? A Bíblia é apaixonante. Mas um dos livros mais usados pelos perversos é o livro de Provérbios. E é um perigo você ler Provérbios sem conhecer a Cristo antes, porque você vai justificar um monte de coisa errada. Tem um provérbio mesmo que diz que o rico tem muitos amigos e o pobre não tem amigo nenhum, não é isso mesmo? Tá vendo? Eu digo, você é rico. É isso que esse provérbio significa? É sério que você pensa isso? Não, mas está escrito. Mas o escritor de provérbios está falando de que tipo de riqueza? Quando ele escreveu? De que tipo de pobreza? Vai ter com a formiga preguiçoso, não está lá em Provérbios? Mas que tipo de trabalho o Senhor está falando que a gente tem que aprender? A gente gosta de... Vai ter com a formiga preguiçoso, então fala o seu trabalho e trabalhe bastante, ganhe muito dinheiro. É isso que significa vai ter com a formiga preguiçoso? Quer dizer que o trabalho assalariado para Deus é mais importante do que o trabalho que a gente faz visando enriquecer no reino de Deus? Não está lá Provérbios, irmãos, não é Provérbios? Por isso que os centros de recuperação cristãos não evangelizam ninguém. Eu fiquei assustado quando eu tive, quando eu fui visitar alguns centros de recuperação, porque eu percebi que as pessoas que estavam lá, elas não eram evangelizadas, eles estudavam Provérbios. Todo dia era um provérbio. Tinha um monte de gente que já tinha passado anos em centro de recuperação, sabia provérbios decorado, mas não sabia nada do Evangelho. Nada. Nada. Que assustador. Cristo é a lente para você entender toda a Bíblia, irmão. Eu não estou falando isso não como frase de efeito. Quem falou isso foi Moisés, foi Paulo. Porque até hoje, quando o Antigo Testamento é lido na sinagoga, o véu é posto. Mas quando eles creem em Cristo, o véu é removido. De maneira que se eu for ler o Antigo Testamento sem Cristo, eu vou ter uma ideia completamente equivocada do que de fato eu deveria pensar acerca dos textos inspirados do Antigo Testamento. Então a gente tem que ter cuidado. Porque se a nossa vida não é uma evidência do que cremos, é porque a gente é hipócrita. Porque o hipócrita é que faz isso. Ele aparenta uma coisa que ele não é. Então, você quer evangelizar? Eu também quero. Como é que a gente começa evangelizando? Orando, em primeiro lugar. E em segundo lugar, dando um bom testemunho. Quando o apóstolo Paulo exorta Timóteo, ele diz, toma conta de ti mesmo e da doutrina. Ele diz, olha, o seu testemunho é que vai testificar acerca da doutrina que você ensina, e não o contrário. Você tem que ter um testemunho que de fato evidencie que houve uma transformação milagrosa na sua vida. Não foi você, não, eu fui lá e aí me ensinaram e aí eu vi que realmente seguir a Cristo era uma boa ideia. Meu filho, seguir a Cristo não é uma boa ideia. Seguir a Cristo é milagre. A gente não segue a Cristo porque é uma boa ideia, a gente segue a Cristo porque a gente é regenerado. Se a gente não for regenerado, a gente nunca vai segui-lo. Muito pelo contrário, a gente vai ter aversão ao que Ele nos ensina. Então, que o Senhor nos ajude na noite de hoje a um despertamento espiritual em relação a tanto que a gente tem aprendido.
tanto. Recentemente o irmão José concluiu a exposição de todo o livro do Apocalipse. Irmão, se isso não mudou a sua vida, o que vai mudar? A revelação que Deus deu a Cristo, que entregou um anjo, que entregou a João e chegou até a gente e foi usado o irmão José para nos apresentar essa verdade. Ele mudou a sua vida. Você já viu como é que vai acabar tudo, como é que vai ser, que vai ter lago de fogo, enxofre. Você já viu? Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado. Você já viu? E ainda vai insistir em tentar justificar a vida ímpia que você tem vivido, apesar de se professar cristão. Tem vivido uma vida ímpia. Porque ímpio, irmãos, o ímpio não está falando de rótulo. O ímpio está falando de prática. Então você pode ter um rótulo de cristão e viver uma vida ímpia. Uma vida iníqua. Vamos orar. Ó Deus, estou aqui hoje, e o Senhor bem sabe, na qualidade do pior dos pecadores. Mas eu creio, Senhor, que a Tua graça me alcançou. Eu creio, Senhor, que a Tua graça tem alcançado todos aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. E que estes têm evidenciado esta mesma graça salvadora por meio da santificação que provém da graça, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor Jesus, a darmos os frutos que evidenciem que fazemos parte da boa árvore. Pois o Senhor nos ensinou que a árvore boa produz bons frutos, que a árvore boa não pode produzir frutos maus, porque ela é uma árvore boa. Mas a árvore má produz frutos maus, e ela não pode produzir frutos bons, porque ela é uma árvore má. Nos ajuda, Senhor, a examinarmos, a examinar a nossa vida, Senhor. Nos ajuda a olhar para dentro de nós com sinceridade e responsabilidade na noite de hoje, entendendo que o tempo de nos corrigir é agora, pois o porvir está logo adiante de nós. E a Tua palavra diz que devemos fazer a Tua obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode fazer mais nada. Por isso nos ajuda, Senhor. Que a Tua graça nos alcance e nos transforme, Senhor. Que haja transformação na nossa mente. Que se há na nossa mente algum pensamento oposto às Tuas verdades eternas, que as Tuas verdades eternas destruam esses nossos pensamentos. Que tudo o que há em nós que seja contrário, Senhor, à Tua maravilhosa vontade, seja reduzido a nada, para que somente Tu reine em nós. Que seja o Senhor que seja visto por meio das nossas ações e palavras. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se. E não se esqueça de se analisar à luz da palavra de Deus.